Os métodos de datação que têm sido utilizados estão baseados em pressuposições questionáveis, em escalas parciais. As idades medidas são relativas e não absolutas. A própria datação feita pelo carbono 14 aponta para uma formação do registro fóssil recente e simultânea. As duas propostas básicas que os evolucionistas tomam como base, tanto para a datação quanto para a evolução da vida, as duas são duas fraudes. E isso é fácil de evidenciar usando a própria metodologia deles. Mesmo assim, são as bases do raciocínio evolucionista. Quando eles pegam alguma coisa para datar, por exemplo, uma rocha, eles medem a quantidade de elemento químico que não se desintegrou dentro da rocha. Por exemplo, se mede as proporções de urânio e chumbo. Pega-se essa quantidade e determinam através de um modelo que é totalmente questionável que quantidade X equivale a 100 milhões de anos. Se as proporções são diferentes, se há mais chumbo do que urânio, seria um pouco mais antigo, porque o urânio vai se deteriorando e virando chumbo. Chumbo é o resultado da desintegração do urânio. Quanto mais chumbo tiver, mais antigo é. O problema é o tempo que eles estipulam para que essa deterioração ocorra. Mas como a teoria da evolução precisa de bilhões de anos, então está aí os bilhões de anos. Outro método muito utilizado é o método do carbono 14. A formação do isótopo de carbono a partir do nitrogênio tem a decomposição, o decaimento do carbono em nitrogênio de novo. E eles calculam a idade de alguma coisa a partir da meia-vida do carbono 14. Por exemplo, imagine pegar 500 gramas de carbono 14 e armazenar dentro de algum recipiente. Teoricamente, segundo eles, se nós esperarmos 5.730 anos, lá dentro vai restar apenas a metade da quantidade inicial de carbono 14. O restante teria se transformado em nitrogênio. Se esperarmos mais 5.730 anos, a outra metade iria se desintegrar também. Esse é o conceito do que eles chamam de meia-vida. É o tempo que um elemento químico leva para atingir a metade da sua massa. Então, o que acontece? Na nossa atmosfera tem nitrogênio. A radiação do Sol penetra na atmosfera, passa pelo campo magnético da Terra, bate na molécula de nitrogênio, quebra a molécula de N2, um dos nitrogênios é bombardeado e se transforma no carbono 14. O carbono 14, uma vez na nossa atmosfera, em contato com um átomo de oxigênio, forma a molécula de CO2. Esse CO2 pode ser absorvido por uma planta, se torna parte da planta por meio do processo de fotossíntese, ou por um animal ao respirar ou quando bebe água ingere carbono 14 junto. Então o animal, quando vivo, tem carbono 14 circulando dentro dele. Quando o animal morre, já não tem mais carbono 14 entrando. E o problema com essa datação é justamente esse. É preciso determinar exatamente quanto de carbono 14 tinha no animal no momento em que ele morreu. Pergunta: como determinar isso? Resposta: é absolutamente impossível determinar isso. É possível dizer quanto de carbono 14 ele tem no momento em que foi achado, mas quanto ele tinha no momento em que morreu é impossível de saber. Aí o que se faz para resolver? Se coloca um número aleatório e através de algumas continhas, levando em conta a suposição inicial, eles dizem que alguma coisa tem bilhões de anos. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso porque eles não noticiam, eles não falam a respeito das divergências e dos problemas que há com as teorias que eles impõem como verdade. Em contrapartida, nós temos outra situação que é a seguinte. Se pegarmos, por exemplo, uma rocha, o urânio dentro do zircão se converte em chumbo, e com isso ele libera um núcleo de hélio. Esse hélio escapa das rochas e entra na atmosfera. Sabendo quanto se tem de hélio que foi produzido nesse decaimento do urânio nas rochas, e medindo a quantidade de hélio na atmosfera, é possível estimar quantas conversões de urânio para chumbo houve. E o que a gente observa na atmosfera terrestre é que se tem 5 partes por trilhão de hélio. Se utilizarmos isso no mesmo modelo que eles usam para calcular a idade da Terra em 4,5 bilhões de anos, utilizando o hélio, é possível obter uma medição muito mais precisa, e nós chegamos numa idade máxima de 6.000 anos. A mesma metodologia que diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, prova que a Terra tem no máximo estourando os 6.000 anos. E esse é um paradoxo que os geólogos não conseguem explicar, porque para uma Terra com 4,5 bilhões de anos, falta muito hélio na atmosfera. Pergunta: para onde foi todo esse hélio? Eles não sabem explicar. Na verdade, não tem como explicar, porque a mentira não se sustenta por muito tempo.